Esse módulo é um módulo dos limites, né, na reprodução. E, na verdade, quando a gente fala em limites, a gente está querendo dizer de todas as formas, pensando até onde a gente pode chegar, quando a gente deve parar, quando a gente deve cancelar. Será que a gravidez é a qualquer custo? Então, são questionamentos, na verdade, éticos, filosóficos, mas também onde nós temos parâmetros que estão estabelecidos, não 100%, né? Eu vou mostrar para vocês alguns parâmetros de limites. E o principal limite que nós temos nos dias de hoje é o limite da idade. Nós levamos em consideração, o fator da idade é o fator talvez mais importante que acarreta as alterações de dificuldade de engravidar nos dias de hoje. Mas nós temos inúmeros outros limites, fatores limitantes, como a espessura endometrial, número de óvulos, número de espermatozoides, a doença materna, risco de câncer de mama, doença paterna, número de tentativas de FIV, né? A gente até discutiu, até o caso desse módulo, por exemplo, foram 11 tentativas. Então, quando a gente aborda esse tema, a gente está questionando também limites éticos, e são questões que a gente tem que pensar até onde a gente pode chegar, né? Se é razoável a gente submeter o paciente nesse número de tentativas. Se a gente for levar em consideração os países que fazem tratamento de fertilização in vitro, onde o Estado paga o tratamento, a gente vai ver que existe limite tanto para a idade quanto para o número de tentativas, né? Tem países que estabelecem 38 anos, tem países que estabelecem 40 anos, e com relação ao número de tentativas, existe um consenso de até 4 tentativas seria o razoável. Outros limites, como são limites anatômicos, fator uterino, fator malformações graves, as infecções. Então, aqui eu estou até incluindo como limite, por exemplo, nesse momento, a COVID. E a gente tem outras infecções, como hepatite C, a própria hepatite B em atividade. O HIV era um fator limitante, hoje já não é mais, né? Está bem estabelecido como conduzir os casos. Alterações genéticas que podem inviabilizar o tratamento. Outras questões, e aqui entra nos aspectos éticos, nós discutimos nesse módulo se é ético eu fazer uma transferência embrionária, por exemplo, ou seguir o tratamento de pacientes que têm microdeleção do cromossomo Y. Eu mesma tenho um caso onde um casal só tinha... O marido tinha microdeleção do cromossomo Y e o casal, na pesquisa embrionária, só tinha meninos normais. E eles optaram por transferir um dos meninos. A criança nasceu saudável, porém, a gente precisa levar em consideração que pode nascer com malformação peniana, com hipospádia, enfim, tem outras alterações relacionadas da via urinária. E aí entra também na questão de limites, que a gente vai falar um pouquinho no PGT. A questão da sexagem aqui no Brasil é ilegal, né? Nós discutimos no módulo de ética, não posso simplesmente fazer pesquisa genética para se obter a informação quanto ao sexo. Com relação ao número de gestações, pacientes que
multíparas que fizeram laqueadura e procuram a gente, trocaram de parceiro e querem fazer uma nova tentativa. Então, existem esses questionamentos éticos, também o número de cesáreas que essa mulher pode comportar. O índice de massa a gente também vai abordar, tem limites para isso. Então, a gente começa falando com, acho que é o problema mais importante, o fator limitante mais importante e preponderante, que é a idade materna. Então, em vários países, a idade limite, por exemplo, para ovorrecepção é 45 anos, é programa de ovodoação, mas é ovorrecepção. A idade limite para FIV, como eu falei, é em torno de 40 anos. Pacientes que tenham risco aumentado de eclâmpsia e morte materna por conta da idade avançada, a gente tem que levar isso em consideração. E sempre lembrar que o médico tem direito de se recusar a tratar caso ele ache que existe risco para o paciente. Então, no Brasil, a idade limite era 50 anos. Se condições clínicas normais, hoje não tem mais questionamento em relação à idade. Mas, aquilo que a gente falou, o médico, ele passa a ser responsável pela decisão de conduzir um caso depois dos 50 anos. É uma decisão entre o médico e a paciente. E a idade estabelecida de 50 anos, nós falamos anteriormente, que era por conta da expectativa de vida da mulher no Brasil ser 71 anos, então seria quando a mulher atingisse, ou a criança atingisse a maioridade. Ainda falando de idade, né, eu gosto de apresentar esse caso, e é um caso importante para reflexão, que era referente a um risco materno, então uma mulher infértil que foi para outro país para poder fazer ovorrecepção, porque na Holanda não se fazia depois dos 45 anos, e a primeira ovodoação resultou numa gravidez múltipla e evoluiu para um aborto induzido. Na segunda gestação, aos 50 anos, novamente múltipla, foi até o final, imediatamente após o parto, ela teve um quadro de eclâmpsia com síndrome de HELP e morreu por hemorragia cerebral. Anatomia da... Então, assim, a gente tem que levar em consideração a autonomia do paciente, é um importante princípio ético. Ela decide. Médicos também devem ter o princípio de não trazerem prejuízo ao paciente, podem também se recusar ao tratamento. Mas quando a gente olha esse caso, a gente tem que levar em consideração uma coisa importante. Será que é ético eu fazer uma transferência múltipla numa mulher de 50 anos? Ou a gente realmente tem que pensar em transferência única? Então, isso é um questionamento importante e que tem que ser colocado e tem que ser pensado e colocado para o paciente. Na maior parte das vezes, mulheres acima de 40 anos acabam fazendo transferência de mais de um embrião. Mas será que quando eu passo a idade de 45 anos, eu não teria que pensar nos outros riscos, mesmo que ela for saudável, que ela não tivesse nenhum problema clínico? Então, isso é um limite a se pensar. Então, quando a gente olha aqui a idade materna, isso é para mostrar para vocês, esse é o último dado que a gente tem da Rede Lara, que é, na verdade, aqui embaixo a gente vê do ano 2000 até 2017, a evolução da distribuição segundo a idade. Então, se a gente for ver do ponto de vista de idade, em 2017, se a gente for categorizar aqui as idades, olha, acima de 40 anos, no ano de 2017, 30% das mulheres que faziam FIV tinham acima de 40 anos. E nessa faixa intermediária entre 35 e 40, 41%. Então, praticamente, eu tenho mais de 70% das mulheres
que estão fazendo tratamento de reprodução assistida acima dos 35 anos. Mas eu acho que o número 30% acima de 40 anos é um número bastante expressivo. Você vê que ele vem aumentando, no ano 2000 ele era 14% e hoje ele é 30%. Então, cada vez mais a gente está tendo que lidar com pacientes que têm um risco aumentado de outras doenças e de quadros obstétricos graves. Então, são questões importantes a serem levantadas. E aqui o que eu coloquei para vocês é com relação à taxa de euploidia. Então, isso aqui é um estudo publicado em 2016, mostrando que conforme avança a idade, a gente tem também um avanço da porcentagem de o número de embriões euploides cai em função da idade, né? Então, acima de, se a gente pegar aqui o 20, né? Você vai estar com uma idade aqui de 43 anos, você teria só 20% de embriões euploides, segundo esse estudo, onde, na época, esse estudo foi feito, o screening genético por SNPs. Então, um pouquinho mais para frente, isso aqui é um outro estudo, mostrando ainda as taxas de euploidia segundo a idade, e quais eram as alterações encontradas. Então, aqui eu tenho embriões biopsiados em D3 e embriões biopsiados em D5, e aqui eu tinha idade, as indicações, idade materna avançada 22%, em D5 34%, a indicação era a idade materna avançada. E depois disso a gente tinha aborto de repetição, 19%. Depois disso, aqui, ó, seleção de sexo, 10%. Falha de implantação, 11%. Fator masculino, 8%. Fator inexplicado, 8%. Histórias de aneuploidia anterior, 6%. E translocação, 2%. Então, isso é um outro questionamento, né? A idade materna, por si só, é uma indicação de pesquisa genética? E se é, qual é essa idade? Com que idade a gente deve considerar o risco de aneuploidia, lembrando que a cada ano a gente aumenta o risco de aneuploidia em 3%. Então, ainda falando aqui das aneuploidias, então aqui porcentagens de embriões euploides em função da idade aqui no D5, como eu mostrei para vocês, você vê aqui, você está por volta dos 37 anos e a taxa de aneuploide começa, o número de embriões euploides começa a cair de forma significativa. Então, é uma questão importante a ser colocada. E essa informação aqui em relação à idade materna, esse estudo é um estudo que foi publicado na Science em 2019, foi até discutido na ESHRE agora de 2020, analisando os erros tanto de oócitos, por conta de uma meiose oocitária errada e gerando, na verdade, oócitos aneuploides, e aqui a gente considera isso em função da idade. Então, aqui eu tenho mulheres com menos de 20 anos, têm mais taxa de oócitos M2 aneuploides, e aqui mulheres acima de 33 anos também têm uma taxa mais elevada de oócitos aneuploides. A gente normalmente está habituado a ouvir falar de embriões, então aqui eu estou mostrando uma análise de óvulo, né? E aqui a gente está falando da taxa de euploidia em relação à taxa de fertilidade. Então, aqui
nos ócitos humanos, a gente tem aqui a taxa de euploidia, então ela é mais baixa quanto mais jovem a mulher, então mulheres com menos de 20 anos têm uma menor taxa de euploidia, e por conta disso não são boas doadoras. Então, você vê, essa taxa de euploidia ela é máxima entre 25 e 30 anos. E se a gente for considerar essa taxa de euploidia em relação à taxa de fertilidade, olha como a taxa de fertilidade ela cai de forma mais significativa. Então, aqui, por volta dos 30 anos, que é o pico da euploidia em relação à fertilidade, a gente vai ter isso em torno de 30%. Então, avançando em relação a esse tema, eu coloquei aqui uma estratificação da taxa de euploidia em relação à idade materna, e esse é um estudo que foi publicado em 2018, mostrando que eu tenho o número de embriões produzidos em relação à taxa de euploidia em função da idade. Então, se eu tenho uma... Se eu tenho uma mulher... Eu só diminui a imagem porque está me mascarando aqui, não consigo ver. Uma mulher... e com taxa de euploidia satisfatória para uma doadora, então aqui eu pus um resuminho, aqui está todas as estatísticas. Então, para uma doadora, eu preciso ter pelo menos 4 blastos para ter 95% de chance de um blasto euploide. Para uma mulher entre 35 e 39 anos, então, quando a gente pega aqui a faixa de 35 a 37, e a faixa de 38 e 40, a gente está englobando essas mulheres. Então, eu preciso ter de 5 a 7 blastos para essa faixa etária com menos de 35 anos. E mais de 10 blastos a gente precisa para mulheres acima de 40 anos. Aí eu tenho estratificação do número de embriões. Então, por exemplo, se eu tenho de 1 a 3 embriões para uma mulher de 42 anos, eu tenho 19% de chance de ter um blastocisto euploide. Então, para eu ter pelo menos um blastocisto euploide, teria que ter pelo menos mais do que 10. Você vê aqui, com 42 anos, eles colocam 81%. Então, na verdade... teria que ter muito mais do que isso para ter a chance de ter um embrião euploide. Então, 95% de chance de um euploide com mais do que 10 seria uma mulher entre 38 e 40 anos. Então, como eu falei, qual seria a idade materna ideal se a gente tivesse que fazer uma indicação de PGT pela idade materna? Então, se a gente for considerar esses estudos que eu mostrei, em tese, acima de 38 anos, 39 anos, você já teria um risco grande, porque você já vai ter um número reduzido de embriões que você consegue obter, e com isso uma chance maior de obter pelo menos um embrião euploide. Então, essa idade é uma idade que a gente não tem, isso faz parte só de discussões. E, para isso, a gente tem que pensar nessa faixa etária, no diagnóstico genético pré-implantacional. O diagnóstico genético pré-implantacional, ele começou a ser feito em 1991 com a técnica de FISH. Depois a gente teve o CGH-Array em 2008, então foi um longo período, eu falo que é de obscuridade em relação à análise do risco genético. E depois disso, o avanço das técnicas com RT-PCR, a técnica de SNPs em 2012, 2014,
a Next Generation Sequence, já avaliando os 24 cromossomos, 15 mil mutações, e deixa eu compartilhar a tela toda. A gente passou a poder avaliar a euploidia dos ócitos, tá? Então, aqui eu estou falando de ócito, não estou falando de embrião, onde a gente faz uma biópsia do corpúsculo polar para poder fazer análise, mas também a biópsia das células de blastômero, quer dizer, do embrião em D3, e a biópsia do trofectoderma já no embrião em D5, em fase de blastocisto. Então, hoje a gente tem a capacidade de fazer uma análise genética de todo o genoma amplificado, com um erro de até 1 a 2% e um limite de detecção de até 20% dos mosaicos. Esse estudo, eles compararam até essa técnica do Whole Genome Amplification, que é o que a gente usa hoje, comparado com a técnica de NGS. Então, eles pegaram embriões que eles diagnosticaram pelo NGS como aneuploides, repetiram a técnica atual e viram que tinha uma margem de erro de 1 a 2%. Então, nós falamos da idade materna, devemos levar em consideração também a idade paterna. Então, isso daqui era uma coisa que a gente tinha muito bem estabelecido, que a idade paterna não compromete a formação psicológica da criança, tem baixo risco genético, mas tem um problema de risco de morte paterna durante a infância da criança, se a gente considerar uma idade paterna avançada. E nessa época a gente não tinha argumentos médicos ou psicossociais para estabelecer limite da idade masculina em programas de fertilização in vitro. Mas a gente sabe que existe uma queda da qualidade seminal após os 50 anos. Então, com relação à idade paterna, isso daqui foi apresentado agora na ESH desse ano, em relação aos ciclos de in vitro, eles analisaram quase 2.000 ciclos em 59 centros na França, investigando a idade paterna, e a idade paterna acima de 40 anos levou a 2 vezes mais risco de falha de concepção por reprodução assistida, né? E aqui eles também compararam em relação à idade materna de 35 a 37, 2 vezes mais, de 38 a 40, 2,03 mais, e mulheres acima de 41 anos, 5,74 vezes de falha de concepção. Então, no homem acima de 40 anos, dobra o risco de não engravidar, e na mulher acima de 40 anos, é 5,74 vezes maior o risco de não engravidar. Então, ainda falando dos ciclos de inseminação, aqui eles consideraram, se a gente for pegar mulheres acima de 40 anos, eles observaram 13% de trissomias e outras anormalidades cromossômicas, defeitos ao nascer em torno de 5%, 52% de autismo e 66% de esquizofrenia, tá? E no homem, eles não encontraram alteração, nem risco de aborto, e nem, enfim, quando a gente considerou os efeitos nas inseminações, por exemplo, com sêmens de doadores. Então, considerando a questão do aborto e a idade paterna. Então, aqui isso aqui é um estudo publicado agora em maio de 2020, mostrando que homens entre 30 e 34 anos não têm praticamente risco, né?
entre 35 e 39 anos, esse risco de abortamento aumenta um pouco, mas realmente dos 40 aos 44 e acima de 45 anos, o risco de abortamento ele é maior do que na população geral mais jovem, considerando a idade paterna. E com relação ao tempo de abstinência sexual, eles viram que quando você tem um tempo de abstinência sexual que é superior a 4 dias, eles observaram uma taxa de gravidez que caiu de 44% para 32%. Então, a importância de recomendar atividade sexual durante a estimulação para a reprodução assistida. Então, existem vários questionamentos sociais em relação a essa questão da idade, e isso daqui é um estudo que foi feito em 21 mil mulheres e 21 mil homens que foram perguntados em 25 países, é um questionário, do que eles achavam que deveria ser o limite para se ter filho, né? O que eles achariam razoável. Então, a população respondeu esse questionário, onde o limite das mulheres seria 41 anos e o limite para os homens 47 anos. Então, ainda abordando a questão ética. E quando a gente fala em idade e a gente pensa em reserva ovariana, a gente tem que levar em consideração que hoje cada vez mais temos mulheres com insuficiência ovariana. E essa prevalência ela acontece em que faixa etária? Entre os 30 e 45 anos, e cada vez a gente está vendo mais mulheres com menos de 35 anos com baixa reserva. Então, isso daqui, na época, foi uma publicação dizendo que hoje a gente não tem, e não é só na época, nos dias de hoje a gente não tem um teste que eu possa dizer que é o ideal para a gente dizer sobre o limite da reserva. A gente tem que juntar várias técnicas para poder estabelecer um limite para se fazer o diagnóstico de insuficiência ovariana. E com isso, a gente tem o hormônio antimileriano, que começou a ser estudado mais ou menos no ano 2000 para mulheres, era um hormônio que a gente só estudava em homens, e esse estudo foi um dos primeiros grandes estudos prospectivos em programas de FIV, onde eles puderam observar que o antimileriano abaixo de 1,6 gerava até 4 ócitos, antimilerianos abaixo de meio, menos de 2 ócitos, e a princípio antimilerianos acima de 1,26 poderíamos considerar uma boa resposta ovariana. E aqui eles já diziam que o antimileriano de forma isolada não iria predizer o sucesso da FIV. Mas se a gente olhar aqui as curvas de dosagem do antimileriano, eu estou levando em consideração aqui as faixas etárias, né? Então, eu tenho aqui em cima a faixa etária abaixo de 20 anos, isso daqui ao longo do ciclo menstrual, no qual onde vocês podem observar que no período ovulatório existe uma queda dos níveis do antimileriano, então não é a fase ideal para se dosar, tá? Então, por isso que atualmente, assim, a gente sempre pede para dosar no início do ciclo menstrual, no início ou no fim, é quando você tem essas dosagens de forma mais estável. Então, se a gente olhar aqui no nosso gráfico, mulheres acima de 40 anos, acima de 35 anos, você tem menos variação, porque você já tem uma queda desses estoques dos óvulos e passa a ter mais ciclos anovulatórios. E a partir da utilização do hormônio antimileriano, passou a se comparar, na verdade, marcadores de reserva ovariana, como a contagem de folículos antrais,
o próprio antimileriano e o FSH para avaliar a resposta ovariana, né? O que a gente esperaria do ponto de vista de resposta ovariana. Então, esse estudo foi apresentado até e discutido na ESHRE em 2014, mostrando que o antimileriano ele é um bom marcador para se avaliar a resposta ovariana. Então, quanto mais alto o meu antimileriano, maior o número de ócitos recrutados. Então, eu tenho uma curva ascendente bem razoável. Aqui, quando a gente considera o FSH, vejam vocês que essa curva já é menos importante, ela passa a ser mais fidedigna quando eu tenho um FSH mais elevado, mas em FSHs mais baixos, você vê o FSH de 6, por exemplo, eu posso tanto coletar 8 ossos quanto acima de 20. Então, ele deixa de ser um marcador tão importante. E a contagem de folículos antrais, que é uma contagem padrão ouro para avaliação da reserva ovariana, onde a gente pode observar que essa contagem, do ponto de vista de resposta ovariana, ela até não tem essa variação ascendente como a gente tem no antimileriano, observando aqui nesse estudo. Então, eu vou falar de cada um desses marcadores. Então, a contagem de folículos antrais, isso daqui é um estudo que foi publicado em 2018, fazendo uma avaliação, então, ultrassonográfica transvaginal, que esse é o melhor método da gente fazer no início do ciclo. E aqui eu vou falar de como é essa interpretação. Então, mulheres que têm baixa contagem de folículos antrais, aqui eles consideraram de 1 a 3. Uma normocontagem seria de 4 a 24. E multifolicular ou uma contagem elevada acima de 25. E isso era o que avaliação que é feita, e com relação do ponto de vista da história clínica e do ponto de vista real de contagem, a gente tem de 0 a 4, eu tenho uma reserva funcional muito baixa, porque aqui eles fizeram até em relação à biópsia ovariana e fazendo estudo histopatológico do ovário. De 5 a 8, uma reserva que eles chamam de baixa ou limítrofe, e de 9 a 19 a gente poderia considerar uma contagem de folículos antrais normais, onde a gente iria esperar uma resposta ovariana normal. Então, eu teria que ter uma contagem de 9 a 19. E aqui, abaixo de 8, grande chance de ter uma pobre resposta, e abaixo de 4, grande risco até de cancelamento de ciclo. Acima de 20, e isso corrobora, na verdade, a atual forma de diagnóstico de síndrome de ovário policístico. Mulheres com mais do que 20 folículos na contagem têm mais risco de ter hiperresposta e de se fazer síndrome de hiperestimulação ovariana. Então, falando de todos os marcadores atualmente utilizados, então o FSH hoje, por conta desses estudos que eu mostrei, ele não serve como marcador, mas ele é um parâmetro importante para a gente saber, na baixa reserva, se eu estou ou não perto da menopausa. Então, ele aumenta com a depressão folicular, mas você pode ter vários valores normais e não vão excluir a baixa reserva. Então, é ideal que ele esteja abaixo de 10. O estradiol basal também não é um bom marcador,
As elevações precoces durante as fases iniciais mostram uma diminuição da reserva ovariana, ele tem uma alta variabilidade interciclo, e se a gente for considerar um basal, seria interessante considerar abaixo de 50. Então, a contagem de folículos antrais é um marcador quantitativo direto da resposta ovariana e se correlaciona fortemente com a reserva. Tem uma variabilidade de até 30% interciclo e uma reprodutibilidade baixa, porque é operador dependente, equipamento dependente também. Então, para a gente considerar que no Practice Committee, publicado, na verdade, em 2012, se fala entre normal acima de 9, e o antimileriano, que é secretado pelas células da granulosa dos folículos pré-antrais e antrais, que varia a técnica laboratorial, se está usando anticoncepcional, se é tabagista, obesa, se está fazendo tratamento para cabelo com biotina ou se tem ovário policístico, todos esses fatores podem variar os níveis hormonais. Então, aqui mostrando um pouco a distribuição em relação à idade. Então, eu tenho aqui o meu percentil 50, em função da idade. Então, o antimileriano, ele tem um pico aos 20 anos e começa a cair aos 25, onde, em tese, ele deve zerar aos 50. Então, a gente tem uma variação grande aqui entre o percentil 90 e o percentil 10, onde os laboratórios, de uma forma geral, hoje eles mostram um laudo, por exemplo, que é desta forma. E onde eu vou ter, por exemplo, mulheres entre 20 e 24 anos, o esperado é 1,66 até 9,49. Eles estão me mostrando do percentil 10 ao percentil 90, tá? Então, uma mulher aqui, aos 40 anos, ela vai ter um antimileriano de 0,1 até 2,96. Então, veja que é muito elástico essa faixa. Então, quanto é o normal, quanto é o ideal? Se a gente for pegar o ginecologista geral, que olha esses parâmetros, você pega uma mulher com 35 anos de idade, com um antimileriano de 0,78, é bom? Para a reprodução, a gente sabe que não. Porém, essa paciente vai ficar lá no ginecologista achando que está tudo bem. E é isso que a gente vê bastante na prática. Então, isso é só para mostrar para vocês como é bastante controversa essa questão do antimileriano. Então, aqui mostrando o gráfico de um outro laboratório, onde a gente tem aqui o percentil 10, aqui o percentil 90 e essa faixa de normalidade que mostra de forma percentil 10, o percentil 90, não. O percentil 25 e o percentil 75. Mostra de uma forma mais coerente aquilo que nós imaginamos ser ideal na reprodução. Então, se eu pegar aqui uma mulher de 40 anos, ela certamente vai estar com antimileriano abaixo de 1, mas ela pode, eventualmente, estar com antimileriano numa faixa de até 1,8, 1,5, enfim. Mas você tem uma forma mais concreta de análise. Então, aqui eu coloquei uma interpretação, na verdade é um compilado daquilo que a gente avalia como resposta ovariana, reserva ovariana e um pouco os outros estudos, comparando as interpretações entre antimileriano, contagem de folículos antrais e o que a gente considera de baixa reserva, reserva limítrofe, reserva normal e reserva aumentada. Então, antimilerianos inferiores a 1, né, na prática, e contagens de folículos antrais abaixo de 4, a gente considera baixa reserva. Mulheres que têm antimilerianos de 1,1 até 2, com contagem de folículos antrais 5 a 7, é uma reserva limítrofe. Mulheres que têm de 2,1 até 3,5,
e tem uma contagem de folículos antrais de 8 a 19, em tese seria uma reserva normal, segundo o guideline da sociedade. E acima de 3,5, com contagens de folículos acima de 20, uma reserva aumentada. Então, isso daqui foi uma publicação que saiu em 2010, onde as mulheres queriam saber e tentar prever quando seria o limite da fertilidade e até quando essas mulheres poderiam gestar. Então, eu vou mostrar para vocês um gráfico, mas aqui eles falavam, por exemplo, uma mulher de 20 anos tem uma concentração de antimileriano de 2,8 e eles faziam um cálculo estatístico dizendo que ela iria menopausar entre 35 e 38 anos. E essa era a régua de cálculo que eles utilizavam. Então, por exemplo, uma mulher com 36 anos, que tem um antimileriano de 1,23, a previsão é que ela menopause aos 52 anos. Então, aqui a gente está falando de menopausa, a gente não está falando de fertilidade. Então, existe uma confusão grande em relação a isso, né? Tanto para a mulher, quanto o conhecimento em relação à reserva ovariana, quanto o ginecologista que lida com isso. E por conta disso, e nós na reprodução, a gente está preocupado com a reserva ovariana, porque a gente quer saber da resposta ovariana. A gente quer ter o limite da reserva para poder calcular essa resposta ovariana. Então, em 2014, um grupo se juntou e eles criaram os critérios de Bolonha. Esses critérios foram baseados na contagem de folículo antral, no antimileriano, na relação LH-FSH, na idade materna, na presença de outras alterações, como síndrome de ovário policístico, história prévia de síndrome de hiperestimulação ovariana, e para isso definiram qual seria a dose de estimulação a ser utilizada. Então, por exemplo, eles consideraram hiperresposta, mulheres com mais do que 20 folículos, antimileriano no percentil 80, uma relação FSH-LH invertida, mulheres menores de 30 anos com SOP e história prévia de risco de hiperestímulo, onde a indução teria que ser com 100 a 125 unidades e o trigger teria que ser coagonista e congelar todos os embriões. A resposta normal era considerada em contagens de 10 a 24, onde você teria uma resposta de 8 a 15, um FSH maior que LH, uma idade entre 30 e 40 anos, uma história de resposta normal ou 20% até de hiperresposta ou má resposta em outro ciclo, e uma indução que você faria com 150 a 225 unidades em protocolo antagonista. A baixa resposta, ela seria considerada para contagem de folículos antrais entre 5 e 10, mulheres entre 35 e 40 anos, onde o protocolo de indução seria utilizando 300 unidades de FSH recombinante, 75 unidades de LH em protocolo antagonista. E com isso, eles classificavam a má respondedora. A gente teria que ter 2 dos 3 critérios. Então, um dos critérios era mulher acima de 40 anos, menos que 3 ócitos em ciclos prévios, ou mulher acima de 40 anos, contagem de folículo antral abaixo de 7 ou antimileriano abaixo de 1,1. Mulher em qualquer idade, com menos de 3 ócitos, 2 ciclos prévios com dosagem de gonadotrofinas administradas acima de 300 unidades, ou então mulher em qualquer idade, mas que tivesse tido menos do que 3 ócitos, uma contagem menor que 7 e um antimileriano menor do que 1 por 1,1. Então, classificando a má respondedora, uma mulher acima de 40 anos, uma resposta menos que 3 ócitos,
antimileriano entre menor do que 0,5 ou até 1,1, né, porque depende da classificação. A utilização de FSH de 300 com 150 de HMG, onde a gente poderia fazer um protocolo flare-up ou um protocolo antagonista. O trigger seria com HCG e a gente poderia utilizar substâncias como preparo com GH, testosterona ou até mesmo sugerir a ovorecepção. E mais tarde, em 2016, um outro grupo se juntou e criou o grupo de Poseidon. E esse grupo ele avaliava outras questões além dos biomarcadores, mas também taxas de aneuploidia, a história prévia, levando em consideração que eu poderia ter uma mulher, então, com uma idade normal, né? O que é uma idade normal? Uma idade baixa. Então, aqui eu tenho a reserva ovariana, que aqui ela vai para pobre, e uma idade, ela vai para uma idade avançada. Dessa forma, eu teria um grupo 1, mulheres com menos de 35 anos, que tivessem uma contagem de folículo antral maior que 5, antimileriano maior que 1,2, e eles criaram, e essa mulher, ela poderia ter uma resposta ovariana inesperadamente ruim ou subótima, e eles criaram subgrupos. Então, o subgrupo 1 seria menos que 4 ócitos e o outro grupo de 4 a 9 captados. E aí um outro grupo, mulheres acima de 35 anos, com adequada resposta ovariana e que tivessem uma má resposta inesperada. Então, um grupo menor que 4 ócitos, ou então de 4 a 9 ócitos. O grupo 3 seriam mulheres jovens de menos de 35 anos com baixa reserva. Então, contagem menor que 5, antimileriano inferior a 1,2. E o grupo 4, mulheres acima de 35 anos com baixa reserva antes da estimulação ovariana, essa contagem abaixo de 5, e um antimileriano abaixo de 1,2. De tal forma que a gente pudesse estratificar de uma melhor maneira quem realmente tem um risco maior de insucesso. Tanto o critério de Bolonha quanto o critério de Poseidon hoje são utilizados, tá? Então, para o parâmetro, para vocês saberem atualmente, para o tratamento de COVID, isso foi bastante considerado com relação à baixa reserva, quem que iria se enquadrar dentro do risco de baixa reserva e que deveria participar da estimulação ovariana em quadro de urgência no COVID. A gente poderia utilizar tanto a classificação de Poseidon quanto a classificação de Bolonha para estabelecer a resposta ovariana. Dessa forma, a gente poderia individualizar melhor o tratamento, não produzir mais do que 10 ócitos. Então, assim, eu ouço muito médicos falando, mas não deu 10, deu pouco, deu 15, deu ótimo. Será que é ótimo? Então, assim, a gente não deve produzir mais do que 10 ócitos e a gente não deve, e assim, mais do que 15 ócitos aumenta muito o risco de síndrome de hiperestimulação ovariana. Então, isso é um parâmetro importante que vocês têm que ter. Essa régua aqui foi uma régua que foi criada no estudo em 2014, correlacionando a idade, o antimileriano e o FSH, para estabelecer a dose de gonadotrofina que a gente teria que dar. É uma reguinha que funciona até que razoavelmente bem, eu vou dizer. E você pode juntar todos os marcadores de uma vez. Eu acho que
O Thomas deve ter mostrado isso daqui para vocês na apresentação de ontem. Ele gosta de falar bastante disso. E aqui uma correlação idade, contagem de folículos antrais e o FSH basal para estabelecer a dose de gonadotrofina que a gente teria que dar na estimulação ovariana. Então, é um dosegrama bem interessante que funciona. E aqui eu queria falar um pouquinho do limite do estradiol. Então, eu falei para vocês da gente não ter mais do que 10 oócitos, por quê? Porque isso implica em limites, em níveis elevados de estradiol que podem comprometer o sucesso da fertilização in vitro. Então, aqui, nesse estudo, eles mostraram que o ideal seria a gente não ultrapassar esse limite aqui de 2.700, 3.000, tá? Então, isso daqui foi um estudo que foi apresentado, essa dosagem feita no dia do trigger. E aqui um outro estudo que foi publicado em 2019, onde fala que, assim, níveis muito elevados de estradiol, eles vão gerar uma taxa de sucesso bastante inferior. Então, eu mostrei para vocês ontem na discussão de caso clínico, a gente estava falando de uma paciente que na estimulação ovariana o estradiol era 19.000, 17.000 e nenhuma das receptoras engravidou. Então, mostrando o impacto do nível de estradiol na qualidade oocitária. E aqui nesse estudo, é o mesmo estudo, ele fala que para cada 1.000 picogramas por ml, então aqui eu tenho aqui no gráfico de 1.000 em 1.000, o que acontece com o efeito adverso nas taxas de complicação reprodutiva, na complicação obstétrica. Então, olha, para cada 1.000 picogramas a mais que eu tenho 36% de aumento do risco obstétrico e acima de 3.000 e mais ainda acima de 5.000, tá? Então, aqui começa a subir o risco obstétrico e mais ainda acima de 5.000. Ainda falando do prognóstico obstétrico piorado, mais ainda quando a gente fala em ICSI. Então, se eu comparar a fertilização in vitro clássica, esse prognóstico obstétrico ruim não foi observado, né? Você tem menos impacto, o estradiol gera menos impacto no ósito, e na ICSI isso foi observado de forma bastante contundente, né? Essas alterações na placenta. Quando a gente faz a FIV clássica, a gente não depelucida o ósito. Então, provavelmente, as células da granulosa, elas têm um papel importante de estabilizar esse ósito em níveis elevados de estradiol. Tá? Isso foi a discussão desse artigo publicado em 2016. Um outro limite importante é o limite da progesterona. O limite da progesterona, eu não consigo minimizar, que a gente fala é a dosagem dos níveis de progesterona no dia do trigger, no dia que a gente vai dar o HCG. Então, a gente tem esses limites em normo-respondedoras, onde tem estudos que mostraram que esse limite ideal deveria ser entre 1 e 1,5 no dia do HCG, mostrando que poderia reduzir a taxa de implantação. Estradiol elevado no dia do HCG também, mostrei para vocês que é um fator importante. Existe uma relação, ontem alguém me perguntou isso, sobre a relação progesterona e estradiol. Esse estudo mostra essa relação, onde se eu pegar a progesterona, multiplicar por 1.000 e dividir pelo nível de estradiol, isso tiver inferior a 0,48, você tem maior taxa de gravidez.
Quando a gente tem isso acima de 0,48, já sugere uma luteinização prematura. E esse número, ele vai para 1 nas más respondedoras, mostrando que na má respondedora eu tenho menos impacto, na verdade. Eles estudaram 129 mulheres em ciclo antagonista e eles observaram, na verdade, níveis de progesterona entre 0,1 e 5, um estradiol de 438 e 9,600, e eles observaram exatamente isso, menor taxa de gravidez com esse parâmetro que é inferior aqui, o 0,48, mas viram que é de baixa sensibilidade e especificidade, mas com certeza existe uma relação. Então, quais seriam as teorias para essa subida da progesterona? Por que a progesterona começa a subir e pode começar a subir de forma mais precoce? A teoria está na teoria bicelular da esteroidogênese do primeiro módulo de aula que eu dei para vocês, onde o FSH ele vai promover a conversão do colesterol em progesterona. Na TECA, a progesterona ela vai ser metabolizada em andrógeno por ação do LH, e os andrógenos eles vão ser convertidos em estrógenos na granulosa. Então, sem LH, a progesterona não é metabolizada e o nível sérico sobe. O que significa que se eu tenho LH, a progesterona é metabolizada e o nível sérico de progesterona não vai subir. Então, se eu tenho uma grande exposição a FSH puro, você vai ter um número maior de folículos levando ao aumento da progesterona mais do que o aumento da atividade de LH. Então, com isso, esse estudo em 2013 mostrou em ciclos agonistas o uso do HMG, onde eu tenho associação de FSH-LH, levando ao aumento da atividade de LH e tem níveis séricos de progesterona menores do que quando você utilizou FSH recombinante. Então, a subida de progesterona, ela foi de 23% quando eu usei FSH puro e 11% quando eu usei o HMG. E aqui a relação progesterona-estradiol, que é uma outra relação que também pode ser feita, mas também nesse estudo mostrou que tem baixo valor preditivo positivo. Então, aqui mostrando graficamente o que acontece quando eu tenho uma progesterona aqui abaixo de 1,25, que é o que a gente está vendo aqui, eu tenho maiores taxas de gravidez conforme o valor da progesterona aumenta, eu tenho queda aqui, tá vendo? Aumento da progesterona aqui, eu tenho uma queda dos níveis de taxa de gravidez clínica. Então, aqui mostrando um pouquinho em ciclo agonista, em ciclo antagonista, o que acontece. Então, na prática, tanto um ciclo quanto outro tipo de protocolo, a gente tem as mesmas conclusões, né? Aqui mostrando um odds ratio relacionado a uma progesterona de 1,5, que é o que a gente utiliza atualmente na prática. E aqui mostrando a atividade do LH que eu mostrei para vocês. Então, quando a gente dosa a progesterona, e eu estou dando HMG, eu tenho uma progesterona mais estável. Quando eu dou FSH puro, eu tenho a tendência subida aqui dos níveis de progesterona em função dos níveis de FSH que eu dou diariamente. Então, quanto maior a dose de FSH que eu dou, eu tenho maior risco de aumento de progesterona no dia do trigger. Então, a subida de progesterona, a gente conclui que ela reduz a taxa de gravidez devido à piora da receptividade endometrial. O limite da progesterona, ela pode variar segundo o tipo de gonadotrofina que a gente utiliza. É importante saber que cada clínica tem um limite de progesterona diferente segundo a sua população, então, por isso que a gente encontra
limites variáveis de acordo com a população estudada, e a subida da progesterona ela pode ser evitada evitando-se a administração de altas doses de FSH recombinante, ou se a gente adicionar HCG ou LH, a gente também evita a subida da progesterona. O frisol e transferir num ciclo subsequente com preparo endometrial também é o que é recomendado se a gente tiver progesterona elevada. E aqui, uma outra grande revisão com meta-análise que foi feita de 60 mil ciclos, então publicada na Human Reproduction Update, mostrando aqui os níveis. Então, eu tenho progesterona de 0,4 a 0,6. Vamos olhar aqui o odds ratio. Então, aqui é um gráfico de Forest, que vocês já aprenderam, né? E aonde a gente considera o ideal, por exemplo, aqui 0,4 a 0,6 estaria ok. Se eu pegar aqui de 0,8 a 1,1, continua ok. Já quando a gente tem níveis elevados de 1,5, 1,75, 1,2 e 1,4 e 1,9 e 3, a gente tem uma condição, na verdade, pior. Então, assim, a condição melhor que a gente vê aqui seria esse 0,8 e 1,1, onde eu tenho uma melhor probabilidade de gravidez. Então, aqui a gente está falando probabilidade de gravidez. Então, aqui mostrando que o 0,4 e o 0,6, só para vocês observarem, quando a progesterona também está muito baixa, não é bom. Tá? Então, essa revisão, ela mostrou isso de importante, que é a revisão do Venetes e do Kuntarlatzis. E falando em relação ao número de embriões transferidos. Então, a gente está falando um limite de embriões a serem transferidos. Então, aqui no Brasil, hoje, a gente tem muito bem estabelecido quanto é para transferir, né? Então, vocês já sabem que acima de 40 anos a gente pode transferir até 4 embriões, de 35 a 39, 3 embriões, de 30 a 35, 2 embriões, e abaixo de 30 anos, a gente pode transferir de 1 a 2 embriões, mas o ideal é que a gente transfira até 1 embrião. Então, quem decide o número? Quanto a gente pode transferir? Então, para os casais, eles até querem gêmeos, eles acham legal ter gêmeos. Mas a gente sabe que não é tão legal assim. Então, no mundo inteiro, antes mesmo da gente ter estabelecer isso, os guidelines criaram critérios do que seria recomendável a gente transferir. Então, se eu tenho uma mulher com menos de 35 anos, o ideal mesmo seria a gente transferir um único embrião, né? Que, a menos que ele não seja de boa qualidade, a gente pode pensar em transferir no máximo 2 embriões. E quando a gente fala de 35 a 37 anos, né, se forem embriões de alta qualidade, então de 1 a 2 embriões, a gente está falando num primeiro ciclo ou num segundo ciclo. De 38 a 39 anos, ainda falando em embriões de alta qualidade, considerar se é o primeiro ciclo, se é o segundo ciclo, para poder transferir 2 embriões. E aqui, mulheres acima de 39 anos, a gente pensar em até 3 embriões e levar em consideração que toda vez que eu tenho um embrião de boa qualidade, eu tenho que pensar numa transferência única. E, no caso de doadoras, lembrar que a gente tem que seguir a idade da doadora, que é isso que importa, e considerar, na verdade, se tem contraindicação obstétrica ou médica. Então, aquilo que eu falei, mulheres acima de 45 anos, a gente deveria considerar transferir apenas um embrião, e mais ainda, porque essas mulheres provavelmente são ovoreceptoras. Então,
Ainda, saindo da questão do número de embriões transferidos, a gente vai falar aqui da espessura endometrial. Eu queria trazer até um outro estudo para vocês, onde mostra que a espessura endometrial, na verdade, não existe um limite do não transferir. Antigamente a gente dizia que era 7, depois a gente dizia que era 6, e hoje mesmo me perguntaram, Davi me perguntou se eu não teria transferido com um endométrio de 5. Na verdade, para uma primeira transferência, ainda mais se eu estou falando em ciclo a fresco, a gente tenderia a não transferir mesmo, pelo menos não abaixo de 6. Né? E aqui esse estudo mostrou que você tem 14% de aumento na taxa de implantação para cada milímetro de espessura endometrial que você tem. Então, a importância da gente tentar ter endométrios mais espessos para ter maior chance de implantação. E mais recentemente, a gente teve um estudo publicado sobre a compactação do endométrio, falando de compactação até 10%, que quando você tem uma compactação entre 10% e 20%, teoricamente você teria maior taxa de gravidez, isso no dia da transferência embrionária. Falando aqui em relação, eu falei da gemilaridade, e na verdade o outro slide está no lugar errado, mas a gente tem que pensar nas complicações das gestações múltiplas. Então, quais são as intercorrências maternas? Eu tenho 25% de intercorrência em gestação única e 80% de intercorrência em gestação múltipla em reprodução assistida. Então, quais são essas intercorrências? Eu tenho mais risco de anemia, 2 vezes mais risco de ter doenças hipertensivas como a pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, inserção baixa de placenta, risco de DPP, 2 vezes mais risco de hemorragia pós-parto, 3 vezes mais risco de infecção puerperal e tem um maior risco de ter depressão, estresse. Então, são fatores importantes. Então, aqui falando ainda da morbidade nas gestações múltiplas, então, abaixo de 32 semanas, essa morbidade vai para 14%, né? Abaixo de 1,5 kg, 10%. IG, na gestação múltipla, 35%, e mortalidade neonatal, 25%, comparado com a gestação única. E pulou aqui. Uma outra questão que a gente deve levar em consideração, em 2005 a gente começou a falar a respeito da clonagem e hoje está se tornando um limite, digamos, aceitável, onde a gente tem as técnicas de CRISPR que estão sendo estudadas de forma mais contundente. Vocês ouviram falar de um caso do chinês que fez uma técnica de silenciar alguns genes no DNA embrionário. Lembrar que toda vez que eu silencio um gene, eu posso hiperativar um outro gene. Então, não é uma técnica inócua e até por isso esse médico ele está respondendo a processo ético por conta disso. Mas a mulher teve a criança, né? Foi até um boom nacional. Então, aqui a gente está entrando novamente nos limites da técnica e nos limites éticos, mas isso é uma questão só de tempo. Isso é uma coisa que vai vir e isso não tem nem o que discutir. Com relação às infecções, eu falei logo no comecinho, hoje a gente tem menos problemas por conta das lavagens que a gente faz em laboratório, as dosagens sorológicas e os rastreamentos, então você tem menos risco de transmissão
materna e de contaminação do laboratório com as técnicas de reprodução assistida. E um outro limite importante e que está vindo aí, que é a questão da gravidez masculina. Então, será que existe um limite reprodutivo para essa liberdade de gênero, digamos assim? O homem hoje vai poder gestar? Certamente que sim. Já tem estudos mostrando transplante uterino em homem. Então, no futuro, a gente vai ter homens grávidos, né? Então, é um direito de todos, é uma coisa para vocês começarem a pensar. Com relação aos limites do índice de massa, isso daqui foi um estudo retrospectivo, estudando 8.000 mulheres, onde eles viram que analisaram índices de massa menor que 19, de 19 a 25, de 26 a 30, de 31 a 35 e acima de 36. Eles viram que acima de 36 eu tenho maior taxa de abortamento e menor taxa de nascidos vivos, nesse estudo. Aqui, mostrando uma outra meta-análise, estudando, e agora aqui, em ciclos de fertilização in vitro, 47.000 ciclos foram estudados, e eles observaram índices de massa acima de 25 versus índice de massa abaixo de 25, onde eles viram uma taxa de gravidez clínica mais baixa e uma maior taxa de abortamento e também menor taxa de nascidos vivos nessas mulheres com índice de massa abaixo de 25 anos. Mulheres com índice de massa entre 25 e 29 versus índice de massa menor que 25, eles observaram menor taxa de gravidez e nascidos vivos e uma maior taxa de abortamento, onde eles puderam concluir que o aumento do índice de massa, tanto no sobrepeso quanto nas obesas, está associado a um pior prognóstico gestacional em ciclos de fertilização in vitro. Então, bastou ser sobrepeso que eu tenho um risco maior de mau prognóstico. Aqui mostrando esse estudo, ele estratifica aqui para vocês verem o resultado em homem. Então, eu falei para vocês anteriormente do resultado em mulher. Então, aqui eu estou considerando obesidade masculina. E aqui as faixas, aqui eu tenho gestação clínica, eu tenho bebê nascido vivo, e aqui eu tenho perdas. Então, aqui, segundo índices de massa mais baixos, então aqui eu tenho aqui o índice de massa normal, eu tenho uma perda baixa, então aqui abaixo de 10%. Já no homem sobrepeso, olha só o que acontece com a perda gestacional. Ela chega a ser quase 40%. No obeso é praticamente igual, né, na faixa entre 35 e 40, e no obeso, na verdade, assim, mórbido, que eles chamam, essa taxa até não foi tão grande, porque o N também não era tão grande, não foi uma diferença significativa. Mas o que eles puderam observar de forma significativa com relação ao obeso e o sobrepeso. E com relação às técnicas de fertilização in vitro versus ICSI. Então, cada vez mais tem se discutido, existe uma tendência mundial a se fazer a técnica de ICSI, né? A técnica de fertilização in vitro clássica, ela é recomendada para o fator tubário e para a esterilidade sem causa aparente. O ICSI, ele foi estabelecido basicamente para o fator masculino,
e ele não é recomendado se não houver fator masculino. Então, isso era uma coisa que a gente tinha, na verdade, de conceito, e o limite entre fazer a FIV ou a ICSI para fator masculino ainda não está bem estabelecido. Então, quanto é esse limite? É o Kruger, é a concentração espermática. Então, por conta disso, acabou se dando uma margem enorme entre a utilização do ICSI em detrimento do FIV. Então, isso daqui é uma publicação onde eles analisaram a técnica de FIV versus técnica de ICSI, uma publicação de 2019. Eles analisaram 4.891 pacientes e eles não observaram diferença na taxa de bebê em casa, independente de como foi a resposta ovariana, seja pela técnica de FIV, seja pela técnica de ICSI. Então, isso foi uma análise multicêntrica europeia, em mulheres que fizeram FIV versus ICSI, não para fator masculino, para outros fatores, e não encontraram diferença na taxa de bebê em casa. Tá? A relação, assim, com relação ao risco de câncer em mulheres, especialmente aqui o câncer de mama. Nesse estudo, eles observaram que quanto mais cedo a mulher faz tratamento de fertilização in vitro, foi observado um aumento do risco de câncer nessas mulheres. Mulheres que iniciaram o tratamento após 24 anos tiveram um risco de 1,59, que é um risco aumentado, e o início acima de 40 anos, eles já não observaram mais esse risco. Então, aqui falando de um outro limite, o limite da vitamina D. Então, recentemente, a Sociedade de Endocrinologia, a SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, publicou um limite da vitamina D para a homeostase ideal de cálcio e fósforo para mineralização óssea, ideal seria acima de 20. Porém, a vitamina D, ela modula o processo reprodutivo no homem e na mulher a nível da produção de esteroides sexuais e principalmente de andrógenos. A hipovitaminose D, ela está ligada ao aumento do risco também de câncer, de doenças autoimunes, de diabetes e de doenças cardiovasculares. Então, por que eu estou trazendo essas questões? Porque talvez na reprodução humana esse limite não seja o mesmo. Então, aqui, a vitamina D, ela é o 17-hidrocolesterol, é o precursor, ela está presente na pele, então os raios UVB convertem a provitamina D, isomeriza para vitamina D3 espontaneamente. 80% a 90% vem da pele, o restante vem de plantas, fungos, óleo de fígado de bacalhau e peixes gordos. A 25-OHD ela vai ser metabolizada no rim em 1,25-OH. E ainda, o que a gente precisa saber? Existem receptores nos ossos, na paratiroide, no útero, nos ovários e nos testículos. Você tem uma expressão do RNA mensageiro do receptor nas células da granulosa, indicando que a vitamina D tem um papel na esteroidogênese, tem expressão no endométrio, na hipófise, havendo atividade da enzima de conversão 1-alfa-hidroxilase para a forma ativa da vitamina D, e tem um aumento da expressão na decídua placentária. Então, é importante que esses níveis estejam adequados. Então, aqui eu tenho os efeitos clássicos, então, no intestino, no rim, nos ossos. Eu tenho uma participação no pâncreas para a produção de insulina, ovário, placenta, sistema imune, testículo, hipófise e endométrio. Então, além disso, a gente tem receptores nos músculos do epidídimo, no espermatozoide, nas células de Sertoli, na vesícula seminal e na próstata.
A vitamina D ela estimula a produção de progesterona, estradiol e estrona, regulando a expressão do HCG e a secreção no sincício trofoblasto. Ela regula a expressão da OXA10 no endométrio, que é essencial para a implantação. Os andrógenos, eles acabam regulando o receptor de vitamina D, estimulam, como eu falei, a 1-alfa-hidroxilase para conversão, e faz a maturação extratesticular do espermatozoide, influenciando na capacitação espermática e regulando os canais de cálcio. Então, por isso aqui a influência no cálcio no testículo, não só no osso. E os estudos em vivo mostraram um aumento do peso uterino e uma indução na reação decidual, mas em doses bastante elevadas de vitamina D podem levar à redução do corpo lúteo e à progesterona. Então, por isso, é importante a gente ajustar a dose de vitamina D. Em ratos diabéticos, a vitamina D levou também à redução do estresse oxidativo. Então, a vitamina D tem várias participações, aqui esse estudo mostrando o mecanismo, né? Então, eu falei do estudo aqui em ratos depletados de vitamina D e 1-alfa-hidroxilase, mostrando que os genes da aromatase ficam reduzidos e a gente acaba tendo um hipergonadismo hipergonadotrófico por deficiência de vitamina D. Tamanha a importância dela na gônada. A suplementação de cálcio e estrógeno leva à correção histológica do endométrio, sugerindo um papel importante da vitamina D na esteroidogênese. Ainda, quando ocorre a gravidez, os fetos desses ratos depletados são de baixo peso e acabam sendo inviáveis. Nos machos, você tem redução da contagem de espermatozoide e de motilidade, onde eles concluem que não só a deficiência de vitamina D, mas também a hipocalcemia pode levar à infertilidade. Então, aqui um estudo publicado em 2018, correlacionando vitamina D e reprodução assistida, e eles consideraram aqui a questão importante sobre o peso ao nascer, mostrando o impacto da vitamina D. Tem aqui os vários estudos mostrando que quem tem vitamina D mais depletada tem maior chance de ter insucesso na reprodução assistida, né? Então, por isso a importância. Então, aqui os estudos mostraram, olha, 12% de baixo peso, esse aqui 25%, Polisos mostrou 26% de baixo peso ao nascer, né, de redução. Então, daí a importância da gente fazer o ajuste da vitamina D. Então, mostrando aqui de forma resumida que ela tem importância, então, na mulher sadia, contribuindo para a esteroidogênese, na FIV, contribuindo, então, para a qualidade embrionária e ossária, na fertilização in vitro, pelas alterações metabólicas, e também na endometriose, nós falamos da OXA10, mas também tem ação nos polimorfismos. Então, com relação aos limites, então aqui é o Monte Kilimanjaro, que a gente está vendo aqui acima das nuvens. Na reprodução existem vários limites, né? E muitas vezes o céu é o limite. A gente tem que ter bom senso para que a gente possa ter uma reprodução linda, como esses lugares que eu estou mostrando aqui para vocês. Isso aqui é Zanzibar, na Tanzânia. Já estou com saudade de viajar, mas com relação aos limites, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Doutora Maria, nós ainda transferimos, na maior parte das pacientes, 2 embriões, né? Uhum. Raramente, eu lembro, eu nunca, aliás, a última que eu vi com transferência de 3 embriões, eu relatei no último módulo, um desastre. Transferiram 3 blastocistos numa paciente de 39 anos com doença renal crônica. Só tem um bebê vivo. Um já tinha morrido e o outro faleceu essa semana
após múltiplas complicações. Então, não seria tendência natural a gente pensar com mais coragem na transferência de embrião único, tanto nas pacientes jovens, dos 30 anos e acima dos 40? Então, a gente está caminhando para isso, né, Davi? Eu acho que cada vez mais a gente tem que estar consciente no sentido que a gente deve induzir menos. Número não é bom resultado. Então, eu vejo as clínicas pensando, nossa, vocês trabalham com poucos folículos, mas não somos nós. A reprodução humana lá fora trabalha dessa forma. Não está correto eu ter um pensamento de hiperestimular para ter muitos folículos, mas ter de má qualidade. Então, isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, se eu tenho óvulos melhores, eu vou ter embriões melhores, e aí sim eu vou ter a chance de fazer uma transferência única. Então, as técnicas também de seleção embrionária, elas estão se aprimorando. A gente está caminhando para... Eu mostrei para vocês o PGT, mas a gente está caminhando para outras técnicas que sejam menos invasivas. Todo mundo fala que parece óbvio que quanto menos eu manipulo, melhor, mas eu mostrei para vocês que a técnica de ICSI é uma manipulação a mais. E ela tem mais risco de alterações epigenéticas. Estamos mostrando que eu tenho mais autismo, que eu tenho mais esquizofrenia, então eu vou ter mais doenças comportamentais que, na verdade, não é o que a gente quer. A família, ela quer ter uma criança saudável. E não é uma criança a qualquer custo. Qual é o custo disso? A satisfação do médico de ver um beta positivo e ver uma criança nascer, mas quem vai cuidar dessa criança para o resto da vida são os pais. Então, a gente tem que ter esse bom senso. Será que eu quero cuidar, primeiro, será que eu quero ter pacientes acima de 40 anos para eu tratar? Já começa daí o grande questionamento. Então, sim, a gente tem que caminhar para single embryo transfer, né? Transferência única, com técnicas menos invasivas, utilizando-se do time-lapse. Você vê, a gente está avançando nas técnicas, mas na hora que eles compararam a técnica atual com o NGS que a gente fazia há 5 anos atrás, não teve grande diferença. Então, será que a gente não existe também o exagero da técnica? Não, a gente tem que analisar tudo, tem que saber tudo, tem que ver tudo. Será que a gente não deve deixar um pouquinho para que a natureza se encarregue em fazer a seleção? Então, menos a mão do homem e mais a mão da natureza. É o que eu acredito. Doutora, há também um componente cultural em relação à gestação gemelar dupla. Não é incomum as pacientes chegarem para tratamento sonhando em ter gêmeos, né? Foi o que eu Querendo, falei na aula. querendo resolver o problema. É como se fizesse um tratamento, tivesse 2 filhos, pronto, É acabou. família instantânea. É. E aí elas não estão cientes do risco que envolve a gestação dupla, e ainda mais se for a trigemelar. Mas que se estiver embrião biopsiado, na atualidade seria o ideal transferir de um em um, porque Sim, embrião euploide, um ou dois, você só aumenta a taxa de gravidez gemelar. exatamente. Isso que ia comentar, em embriões biopsiados, eu acho que a gente vai ter que pensar seriamente em transferir um, porque tem um artigo que compara de 3 e de 5, até que está na bibliografia, falando até de 30 vezes o aumento em blasto, ploide, até 30 vezes o aumento de gemelaridade se você transfere 2, né? Então, estava pensando também nisso, realmente, será que devemos transferir 2, né, doutora Marisa?
Eu queria fazer uma pergunta em relação ao estradiol, que a senhora comentou. Quando você fala estradiol muito alto, aumenta a taxa de complicações perinatais, você está falando de transferido a fresco, porque se transfere congelado, você vai deixar cair essas taxas, ou eu entendi? Sim, isso é uma verdade, mas a gente está falando de níveis de estradiol, Zoila, de acima de 2.500. Então, Não, eu não estou falando de estradiol de 4.000, 5.000. Claro que quanto mais elevado o nível de estradiol, pior, mas os estudos mostraram que existe o corpo lúteo, né, os corpos lúteos têm um papel importante no prognóstico obstétrico. tá, nesse caso, se eu estou com estradiol acima de 3, o ideal é frisar. É congelar. O ideal é, igual que com a progesterona acima de 1,5, né? O ideal é congelar. Outra dúvida que eu fiquei em relação comentou a respeito do papel de LH. Na realidade, a única indicação de usar FSH puro, não a única, mas é a síndrome de ovário policístico que a paciente já tem LH alto. Nos outros casos, ou paciente muito jovem, né, que tem risco de hiperestimulação. Nos outros casos, é sempre a melhor associação, doutora Marisa, no geral, né, no geral. Isso não é exatamente verdade, Zoila. Na verdade, como não existe, os estudos mostram que, do ponto de vista de taxa de gravidez, você não tem diferença entre a utilização do HMG e do FSH puro abaixo de 35 anos. Porém, quando eu uso FSH puro, eu tenho um risco maior de subida precoce da progesterona. É isso que eu tenho que levar em consideração. Mas tem vários serviços que utilizam FSH puro de rotina, né? O próprio Recovel não é FSH puro? É FSH puro, né? O Enlova é FSH puro, o Puregon é FSH puro, o Fostimon é FSH puro, o Gonal, que é o mais caro deles, é FSH puro. É que vocês veem pouco isso, por quê? Porque a gente está numa condição onde eu quero ter o mínimo de risco possível. Então, na hora que eu dou HMG, eu tenho menos risco de subida da progesterona. Aqui, a intenção era mostrar para vocês por que a progesterona sobe. Né? E eu espero que vocês tenham compreendido. Não entendi. Por que a progesterona sobe? Qual? Alguém pode explicar? Se nem, Eles acabaram de o assistir pessoal a que aula. tá fazendo lá sabe, Paulo. Imagina você, né? Não entendi. Eu mostrei para vocês o porquê que a progesterona sobe, né? Níveis elevados, o LH, ele tem um papel Baixo. de fazer a metabolização e tirar a progesterona de circulação. Então, esse é o motivo pelo qual você tem menos progesterona circulante. E a progesterona, ela sobe porque certamente você teve um processo de luteinização precoce e subida dessa progesterona. Mas muitas vezes o LH liberado não foi suficiente para tirar a progesterona de circulação, fazer a metabolização. Então, essa é a explicação. Quem perguntou, mas é isso que eu fiz na apresentação. Tá? Mais alguém? Aqui, a senhora mostrou daquele laboratório dos 25% da quantidade de AMH, aí seria para qualquer método de dosagem do AMH poderia ser usado ele? Então, o ideal, de verdade, Armando, é que a gente tenha o nosso parâmetro, porque você tem uma variação do AMH, tem grande variação populacional, isso é a primeira coisa, e a segunda coisa é técnica. Então, assim, ou você se habitua a utilizar um único laboratório, ou hoje o laboratório padrão é o AMH da Roche, ele pode dar valores de até 30% a menos do que outras técnicas de dosagem de AMH.
Era essa a sua pergunta, Armando? Sim, sim. Mais alguém? Doutora, tendo o FSH um valor preditivo de resposta muito baixo, mas aí nós ainda usamos bastante, né? Às vezes o paciente que não tem convênio vai gastar ainda um recurso, por mais barato que seja, com exames que vão se tornando desnecessários. Porque se ele não prediz resposta, a gente não deveria se concentrar só em AMH e contagem folicular. Mas é por isso que eu falei que a gente tem que ter uma associação de métodos. Hoje, a contagem de folículo antral é uma coisa que você mesma pode fazer no consultório, né, Davi? Não precisa mandar fazer no laboratório. Você passa a ter uma ideia do que é a sua reserva ovariana. Então, lógico, quanto mais marcadores eu tiver, melhor eu vou juntar o quebra-cabeça.